Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. 7h01, bom dia, eu sou Joelton Carlos. A partir de agora está no ar o Jornal da Manhã, edição local e regional, na 101 FM e também no Prudente News. E as manchetes: mais de 30% dos municípios brasileiros não registram mortes por Covid-19 em julho, maior percentual em 5 meses. Vigilância Sanitária faz balanço de fiscalização no final de semana do Dia dos Pais e traz orientações sobre a diminuição de restrições que devem acontecer na semana que vem. Libertadores, São Paulo e Palmeiras empatam em 1-1, Verdão consegue vantagem. E também teremos os comentários de Alexandre Garcia. Mas agora nós vamos direto ao setor policial com Geraldo Gomes em nome de Zalpa Cardans. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Geraldo Gomes, bom dia. Bom dia a você, Joilton. Bom dia, ouvintes. Bom dia para você que já está aí acompanhando o nosso trabalho. Um bom dia para o Alemão, lá do Pastel. O seu Antônio também está ligadinho ouvindo. E o Celso lá da DHP. Todos curtindo já o nosso Jornal da Manhã. E olha, vou contar para vocês que o trabalho da Polícia Civil durante a tarde de ontem tirou de circulação integrantes de uma famigerada quadrilha que aplica golpes, por telefone nas pessoas. São aqueles bandidos que vêm de São Paulo, ficam em hotel aqui da nossa região e aí espalham o terror por telefone para as famílias, principalmente as pessoas menos avisadas. Lamentavelmente, essas pessoas acabam caindo no golpe, é aquele maldito golpe em que o cidadão liga, dizendo que é de uma agência bancária e que precisa pegar os cartões e senhas para fazer uma transação. Aquele trabalho todo que a gente fala, aquele trabalho sujo que essa bandidagem faz, e acaba atingindo várias pessoas aqui na nossa região. Os policiais já estavam de olho, os policiais civis já estavam com tudo preparado, esperando o momento certo para dar o bote. E o trabalho teve início na cidade de Adamantina. Quando os policiais começaram a fazer a fiscalização, eles descobriram que na cidade alguém estava dando golpe, desse tipo aí. Algumas pessoas já haviam sido lesadas, então os policiais fizeram um trabalho importante e descobriram que tratava-se de uma dupla que estava em uma motocicleta, uma mulher e um homem, o casal. E esse casal praticava o trabalho sujo, o trabalho criminoso na cidade de Adamantina. Os policiais, então, resolveram fiscalizar os hotéis da cidade e tiveram êxito. Encontraram o casal que estava hospedado no hotel da cidade de Adamantina. De lá, eles disparavam os telefones aleatoriamente e iam em busca dos cartões e aí faziam a farra com o dinheiro dos outros. Esses bandidos, eles tinham juntos ali no hotel uma grande quantidade de cartões, máquinas, aquelas máquinas para ser utilizadas, as pequenas máquinas de cartões, e também já tinham uma grande quantidade em dinheiro já organizado, guardado no quarto do hotel. Tudo isso foi recolhido pela Polícia Civil, que deu voz de prisão a essa dupla. É um homem de 25 anos, oriundo de São Paulo, e uma mulher de 42 anos. São bandidos profissionais em aplicar golpes, Eles aplicam golpes aqui em toda a região, já vieram com essa intenção e acabaram se dando mal. E a polícia informa, viu, Joilton, Cleiton, os ouvintes aí da 101, a polícia informa o seguinte: olha, tem que ter muito cuidado. O golpe é um golpe que acaba pegando a pessoa de surpresa aí em casa. Então, qualquer situação que você sentir que seja uma situação que não é normal, ligue para a polícia, ligue para 197, aciona a Polícia Civil, que a Polícia Civil vai cuidar do caso, Tem muita gente que acaba sendo pego de surpresa e aí faz toda a transação sem pensar,
Quando cai na realidade, já viu que está aí, né, até no fundo do poço, que já caiu no golpe. Aí é difícil. Então, qualquer situação de suspeita, viu que não conhece, situação que alguém liga pedindo, porque a agência bancária não pede cartões nenhum e, principalmente, a agência bancária não pede senha por telefone. Só aí você já sabe que é golpe. Chegou esse tipo de informação para você, pedindo esse tipo de situação, caia fora. Desliga o telefone ou chame a polícia e informe o que está acontecendo. Então é isso que nós temos com relação ao setor de polícia civil. Já nós tivemos também aí com relação ao trabalho da polícia militar, os policiais tiraram de circulação um veículo carregado com produtos oriundos do Paraguai, sem nota fiscal, aqui na região de Junqueirópolis, e aqui em Presidente Prudente nós tivemos também a ação da polícia. Mas tudo mais tranquilo, né? Não tivemos assim fatos graves, a não ser um capotamento que ocorreu ontem aqui próximo ao aeroporto, na rodovia Assis Chateaubriand, SP-425, em que o motorista foi flagrado embriagado conduzindo o veículo. Ele foi conduzido à delegacia, depois que passou por tratamentos médicos, né? Foi conduzido à delegacia, lá ele foi ouvido e pagou a fiança e saiu. Pois não, Júlio? Pode continuar, Geraldo, por gentileza. Só para informar, essas são as informações mesmo que nós tivemos aí, essa última, com relação a esse veículo aí. O cidadão acabou perdendo o controle na rodovia, ele tinha consumido bebida alcoólica, foi conduzido à delegacia, mas lá ele pagou fiança, né, direitinho, fez todo o trâmite, vai responder, é uma bronca pesada, viu? Vai responder em liberdade, mas enche as paciências esse tipo de situação. Só quem passou por isso sabe que depois dá uma dor de cabeça tremenda. João, eu falei para você em nome de Zalpa Cardança, né, sempre aí em toda a nossa região, e lembrando que assim que o fato merecer destaque, a gente volta com mais informações dentro do Jornal da Manhã. Um abraço e um bom dia. Bom dia, Geraldo, obrigado pelas informações aí. Pedimos desculpa ao ouvinte, né? Às vezes o som acaba por alguns problemas técnicos, né? Que não está aqui na alçada minha do Cleiton Múcio, né? Bom, vamos atualizar o boletim da Covid-19, o boletim que foi atualizado ontem às 17 horas e 25 minutos, e essas informações você pode encontrá-las no Nova Prudente /coronavírus e no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. Casos curados 32.289, notificações 92.465, descartados 56.208 e aguardando resultado 151, hospitalizados, esse número vem baixando, agora são 65, casos confirmados 33.551 e os óbitos, ontem tivemos um óbito registrado, agora são 840 só na cidade de Presidente Prudente. Os leitos de enfermaria permanecem aí em torno de 50% de ocupação, aliás, de UTI Covid 50% de ocupação e de enfermaria em torno de 30%. Na próxima sexta-feira, dia 13, das 8 horas da manhã até o dia seguinte, serão 24 horas no Vacina Fest aqui em Presidente Prudente. Você que tem vacina atrasada, que não tomou a primeira dose por algum motivo, terá a oportunidade nessas 24 horas que será feito aí um trabalho intenso em Presidente Prudente para você tomar a vacina. Lembrando que o público-alvo que está sendo vacinado é o público de 18 anos. Ontem havia várias filas aí nos postos de saúde para este público aqui em Presidente Prudente. Bom, mais de 30% dos municípios brasileiros não registram mortes por Covid-19 em julho. É o maior percentual em 5 meses. Cleiton Mussi tem informação. Em julho desse ano, 31% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19, o maior número dos últimos 5 meses. É o que mostra levantamento, usando dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa. Foram 1.750 cidades sem notificação de óbitos no último mês, um aumento de 35% em relação às 1.293 de junho. É o maior número desde fevereiro, quando 2.202 municípios registraram 0 morte. A maior parte dos municípios sem mortes tem menos de 10 mil habitantes. São 1.250 nessa faixa populacional, 71%. A cidade mais populosa sem mortes registradas em julho de 2021
é Coari, no Amazonas, com 85.910 habitantes, que no início do ano chegou a ver pacientes morrerem por falta de oxigênio. As regiões Norte e Nordeste registraram o maior percentual de municípios sem mortes em julho. Ao todo, 172 municípios do Norte não notificaram mortes no último mês, o equivalente a 38% do total. Já no Nordeste, foram 670 sem óbitos, 37% do total. Os dados mostram que 63% dos municípios registraram queda na média diária de mortes por Covid-19 em julho, quando comparado ao mês anterior. É o maior percentual desde o início da pandemia. Ao todo, 3.483 cidades brasileiras tiveram redução na média diária de óbitos no último mês em relação a junho. O cenário é um pouco mais complexo em cidades maiores, com mais de 100 mil habitantes e com taxas de segunda dose muito baixas. A variante Delta já tem ascensão comprovada principalmente no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Só se desenvolve de forma leve após o ciclo vacinal completo das vacinas em ampliação no país. Na quarta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz apontou uma possível reversão na tendência de queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. A síndrome pode ser causada por vários vírus respiratórios, mas durante a pandemia, quase todos os casos no país são causados por Covid-19. De acordo com a Fiocruz, o estudo registrou sinal de queda na tendência de longo prazo, ou seja, em relação às últimas 6 semanas. Mas, quanto às últimas 3 semanas, os dados indicam sinal moderado de crescimento. Como já apontado em outros balanços, o número de mortes continua a cair. Apenas Acre, Mato Grosso do Sul e Amazonas apresentaram sinal de crescimento na tendência de longo prazo, com destaque para o Acre, o único estado que registrou sinal forte de crescimento. Informações de Cleiton Mussi para o Jornal. Aí foram as informações com Cleiton Mussi aqui no Jornal da Manhã. Agora vamos trazer a informação com Jonatas Caetano. Vigilância Sanitária faz balanço da fiscalização no final de semana do Dia dos Pais e traz orientações sobre a diminuição de restrições que devem acontecer na semana que vem. Jonatas Caetano. Comemoração do Dia dos Pais no último final de semana, a Vigilância Sanitária de Presidente Prudente, juntamente com outros órgãos responsáveis, intensificaram a fiscalização visando coibir desrespeitos ao Plano São Paulo e às normas de enfrentamento à pandemia, como explicou o supervisor do órgão, Daniel Golim. Houve uma intensificação em função do Dia dos Pais, já sabíamos que alguns eventos aconteceriam, a equipe foi redobrada, pedimos o apoio da SEDEP, CEMOB, Defesa Civil e Polícia Militar para poder fazer o contingenciamento das ações neste final de semana. Muita festa, muito churrasco e alguns estabelecimentos ainda desrespeitando as normas do Plano São Paulo quanto ao uso de máscara e quanto à aglomeração de pessoas no seu interior. Golim também falou sobre as novas regras de flexibilização que serão aplicadas ao comércio a partir da próxima semana. Essa nova flexibilização, já estamos flexibilizados em 80% da capacidade dos estabelecimentos comerciais, a venda de bebida alcoólica voltou a ser permitida até a meia-noite e o seu consumo após a meia-noite não está mais permitido, conforme o decreto municipal. Porém, nós temos que deixar muito bem claro à população de Presidente Prudente que essas flexibilizações, elas dizem respeito mais ao comércio, porém o vírus continua circulando na cidade de Presidente Prudente. E se nós não tomarmos o cuidado necessário, existem as variantes como a Delta, que já está vindo para o interior do estado de São Paulo. E se as regras não forem cumpridas, nós corremos um sério risco de regredirmos nas liberações que nós temos pelo governo do estado e pelo governo municipal. O Golim também explicou o que será permitido e o que será vetado nas novas regras que entram em vigor a partir da próxima terça-feira, dia 17 de agosto. A partir da semana que vem, a partir exatamente do dia 17, o governo do estado de São Paulo e o município de Presidente Prudente liberaram a lotação do estabelecimento em 100%. Mas isso não quer dizer que as regras de contingenciamento devam ser abandonadas. A fiscalização será intensificada mais ainda, as equipes estarão na rua e o comerciante tem que tomar cuidado.
para o uso adequado de máscara, a ocupação de 100%, mas que haja um mínimo de distanciamento, aferição de temperatura, fornecimento de álcool em gel e as recomendações padrões, para que todo o município possa permanecer com essa flexibilização e a retomada da economia possa ser feita de uma forma mais tranquila, de uma forma mais cautelosa. Goulin também lamentou que algumas empresas, principalmente do comércio noturno, insistem em desrespeitar as normas que já foram exaustivamente orientadas aos comerciantes e à população. Infelizmente, existem alguns donos de estabelecimentos comerciais que eu não sei qual o motivo que os leva ao descumprimento das recomendações. Isso já foi exaustivamente falado, as equipes fiscais passaram em cada estabelecimento do município de Presidente Prudente, todos foram orientados, as regras estão sendo divulgadas em todas as redes sociais do município, na televisão, nas rádios. E a pessoa falar que desconhece, nós não podemos nem aceitar mais isso. E esse estabelecimento que for pego em descumprimento será autuado e, dependendo do grau de risco, será até interditado. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Neste momento a temperatura em Presidente Prudente às 7 horas e 18 minutos é de 14 graus. E a mínima a mínima hoje foi de 13 graus e a máxima poderá chegar a 34 graus. O vento a 11 km por hora, a umidade relativa do ar vai oscilar entre 15% e 49%. O sol nasceu às 6h53, vai se pôr às 18 horas e 9 minutos. Agora são 7 horas e 19 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Jornalismo, independência e credibilidade. Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Às 7 horas e 22 minutos no Jornal da Manhã, Libertadores da América, hein? Primeiro jogo no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. O jogo ficou empatado em 1-1. Quem traz a informação aqui no seu Jornal da Manhã sobre a Libertadores da América, sobre o esporte, é Daniele Esperon. O clássico entre São Paulo e Palmeiras terminou empatado em 1-1. Em um jogo truncado, o tricolor abriu o marcador com Luan e Patrick de Paula empatou para o Verdão. Esse resultado deixa o Palmeiras com uma pequena vantagem para o jogo de volta. Dentro do Allianz Parque, o 0-0 classifica o time de Abel Ferreira, que inclusive após a partida disse que se tivesse que ter um vencedor, seria o Verdão. O nosso adversário também tem qualidade. O nosso adversário também tem qualidade, organização, trabalhou também para fazer gols, mas minha equipe teve uma capacidade mental muito forte. Sofremos o gol, mantivemos a calma, o foco e fomos capazes de impor o nosso jogo. Com toda a justiça fizemos o gol do empate. E na minha opinião, se tivesse que ter um vencedor, seria o Palmeiras, por tudo o que fez durante os 90 minutos. Nesta quarta-feira, o Flamengo visita o Olímpia no Paraguai e o rubro-negro não vai contar com o Rodrigo Caio e Pedro. O zagueiro segue se recuperando da parte física. Já o atacante teve uma entorse no tornozelo no último domingo, na goleada sofrida para o Internacional. Inclusive, essa partida quebrou uma sequência de vitórias do Flamengo. Renato Portaluppi acredita que os adversários buscam jogar mais quando enfrentam o time da Gávea. Eu sempre falo para eles, olha, quando as equipes enfrentarem o Flamengo, o pessoal vai mudar a tática, o esquema de jogo, alguns jogadores, quando jogam contra o Flamengo. Todo mundo vai dar vida contra o Flamengo. Eu sempre preparo, eu sempre converso com eles sobre esse tipo de assunto. Mas aquilo que eu falei, a gente aprende com as vitórias e a gente aprende com as derrotas também. Outro brasileiro que entra em campo nesta quarta é o Atlético Mineiro e também joga fora de casa. A partida será na Argentina, contra o River Plate, dentro do Monumental de Núñez, às 9h30 da noite. Um dos destaques do Galo, o meia Nacho Fernandes, conhece muito bem o adversário desta quarta. Afinal, jogou no clube argentino por 5 anos e sabe da força que eles têm
principalmente em casa. Sabemos que perderam jogadores importantes como Montiel, mas o River na Copa Libertadores sempre tem um plus e mostra sua melhor versão. Temos que estar muito atentos para que não nos surpreendam. E, sabemos que é uma grande equipe, vem mostrando isso na última Copa e temos que estar atentos. Hay que estar atentos. O Atlético Mineiro conseguiu a classificação para as quartas de final em cima de um argentino, o maior rival do River, no caso Boca, mas não conseguiu vencer nem na Argentina e nem no Brasil, tendo conseguido a vaga nos pênaltis. Agência Rádio Web com informações da Libertadores. Daniela Esperon. 7h25 no Jornal da Manhã, edição local aqui na 101 FM, também Prudente News. Vamos direto a Brasília com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. A CPI está reconhecendo que cansou, né? Tanto o presidente da CPI quanto o relator, ambos deram entrevistas dizendo que vamos acabar mais cedo do que estava previsto. A prorrogação leva a CPI até 5 de novembro. Mas eles estão vendo que deve ter caído o Ibope, o interesse, que já não sai mais nada. Aliás, não saiu nada até agora. Claro que eles vão mostrar que saiu muito, né? Mas precisa de materialidade, né? É isso que precisa. Como ontem, por exemplo, ficaram fazendo perguntas ao tenente-coronel da reserva Elcio Bruno. Ele teve que alegar por 50 vezes o direito de ficar calado, mas respondeu muita coisa, não tem nada a ver com ele, não vendeu nada, né? Chamam pessoas que não venderam nada. E no caso dele parece que não houve nem tentativa de vender, nem intermediação. Ele chegou a negar que estivesse no tal encontro lá com o cabo PM que inventou a história de pedido de propina de $1 por 400 milhões de vacinas, que é uma coisa incrível, né? Então, eu estou dizendo que a CPI tem que investigar o que foi comprado efetivamente, o que foi pago e o que não foi entregue. E a propina que foi paga, o superfaturamento que houve, é isso que tem que fazer. Mas até agora não fez, não tem nada de material sobre isso. Nem mesmo de tentativa, aliás, bloquearam quando tentaram investigar a compra de 300 respiradores que nunca apareceram, com 48 milhões pagos pelo consórcio do Nordeste, dos nossos impostos. Enfim, estão vendo aí que já cansou, né? O outro assunto é que, vejam só, né, criaram aí um desfile militar inexistente, né, para intimidar o Congresso. Não havia nenhum desfile militar previsto, nada. Um comboio que saiu do Rio na semana passada, na quinta-feira de manhã, que já estava previsto para ir para o campo de instrução de Formosa, de 150 viaturas. Algumas se desviaram para entregar um convite para o presidente da República, para ele assistir ao exercício das 3 forças, lá em vésperas do Dia do Soldado, que é 25 de agosto, né? Então, os mesmos que criaram que seria um grande desfile, demonstração de força militar, depois estão dizendo que foi um fiasco, que foi muito fraquinho, né? Só que se houvesse um grande desfile previsto, a área militar, quando prevê, realiza, né? Então, o fiasco é da narrativa, que foi para cima, depois teve que voltar e não voltou honrosamente, né? Teve que inventar que na última hora encolheu e tal, bobagens assim. Mas lá na Câmara dos Deputados fica o registro de que, vejam só, para fazer uma coisa acessória, como é criar um comprovante impresso para o voto digital, isso é um acessório. É um assunto de segunda categoria. Nós, no entanto, para fazer isso, temos que mudar a Constituição, o que necessita o quórum de 308 votos na Câmara, né? É um absurdo. É a Constituição mais extensa do mundo e certamente não é a melhor. A Constituição deveria ser mais concisa e deixar essas questões secundárias para a lei comum, para a lei ordinária, né?
porque senão é sempre um trabalho enorme para fazer pequenos ajustes. Por exemplo, essa história do outra PEC, né? A PEC dos precatórios. Para o governo ajustar pagamentos de dívidas judiciais, né, que passaram transitadas em julgado, de credores com crédito superior a 66 milhões, tem que fazer uma emenda à Constituição para ser autorizado a pagar 15% no primeiro ano e o restante em 9 prestações. Tem que emendar. Imagina a Constituição tratando disso. Por outro lado, a Constituição prevê direitos que o Supremo não está obedecendo, nem os prefeitos, nem os governadores que foram autorizados a não obedecer. Direito de ir e vir, né? Direito ao trabalho, direito de reunião, direito de culto, né? Até mesmo questões como a inviolabilidade da casa, ou a inviolabilidade do mandato, a presença necessária de Ministério Público em processos, tudo isso estão passando por cima. O que está havendo com essa Constituição? Que tem que ser obedecida. Se tiver que corrigir, muda-se a Constituição, mas o Supremo não tem poderes constituintes para autorizar prefeitos e governadores a passar por cima de cláusulas pétreas de direitos e garantias individuais. De Brasília, Alexandre. 7h31, estamos encerrando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição local e regional na 101 FM e Prudente News. Aqui você continua com a comunicação de Cleiton Mussi, o sertanejo bom demais. Às 9h tem Eudes Figueiredo, às 10h Ricardo Barcelos, meio-dia Pati Ribeiro e às 15h tem Ailton Freitas. E fechando a noite tem aqui o Ananias Pinheiro. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.